Vamos lá. A gente estava estudando, analisando o Rosh Hashanah dos reis, o marco para a gente saber quando é que passou um ano, já é chamado de segundo ano do rei, para a gente poder não ter confusão nos documentos, para as pessoas não colocarem uma data errada. Então, a gente tem que ter um marco que todos os reis, passou desse dia, já é o segundo ano. Isso vai ajudar a gente a saber a data exata. A gente aprendeu de um versículo, de uma ordem de versículos que falava, antes dos meses de Nissan falava um ano, depois falava outro ano. Então a gente entende que passou, nesse meio tempo, passou o ano, e não em Tishrei, porque a gente viu que quando passava o Tishrei não mudava o ano. A gente não provou ainda que é obrigatoriamente Nissan. A gente falou que o rei aprende do ano que conta a saída do Egito. E a gente aprendeu que onde que conta o ano da saída do Egito, a gente aprende que não é em Tishrei. Então, se não é em Tishrei, a lógica diz que é em Nissan, porque são os dois tipos de Rosh Hashanah principais que tem no mês de Nissan e o mês de Tishrei. O Rosh Chodesh Nissan e o Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei. E aí a gente trouxe toda uma prova da guerra de Sihon, de Aharon, sinal que isso foi antes disso, sinal que mesmo que passou o Tishrei, não mudou o ano. E agora a gente vai analisar essa história da guerra de Aharon, da guerra que foi depois que o Aharon faleceu, aí teve a guerra com Sihon. Vamos lá. Vihainu dirti vairu kolaidaki gavá Aharon. Que viram todo o povo que faleceu Aharon. Literalmente, esse versículo está falando que eles viram que faleceu Aharon. Esse que, aqui, eu traduziria, eles viram o que eles viram? Eles viram que faleceu Aharon. Só que a gente vai explicar um pouco diferente. Rabiabal, atikrei vairu, ela vairal. Não leia que eles viram, e sim que eles foram vistos, vairal. Eles foram vistos pelas pessoas, porque eles estavam com a nuvem protegendo. E agora que Aharon faleceu, não tem mais nuvens, estão vistos. Então, como é que vai ficar a frase? E viram todo o povo que faleceu Aharon? Não é que eles viram que faleceu, eles viram já que faleceu Aharon. Por que eles foram vistos? Vairal, eles foram vistos, para dizer, não tem mais a proteção das nuvens, que já que faleceu Aharon. E não que eles viram, o que eles viram que faleceu Aharon. Que direis Lakish, Damares Lakish, como Rish Lakish, que Rish Lakish falou em outro lugar, que Meshamesh Be'arba Lashonot, a palavra que na Torá pode ser 4 expressões. E, se, Dilma, talvez, ela somente, Deha, eis que, é esse que é usado aqui. Vairu, Kolaidá, foram vistos, né, de acordo com a nossa explicação, e foram vistos, toda a congregação, eles ficaram abertos aos inimigos aparentes, porque que derra eis que já que faleceu Aharon, não que foi isso que eles viram. Então, a gente vê a explicação que Sihon veio guerrear justamente depois do falecimento de Aharon, então sinal que o que aconteceu lá de Av, que foi o falecimento de Aharon, para Shvat, que ele conta da guerra de Sihon, mesmo que passou o Tishrei, continuou chamando de 40 anos da saída do Egito, sinal que o marco para a saída do Egito não é Tishrei. Pergunta Guimarães, Midami, Hatam Knan, Aha Sihon. Como você quer aprender disso aqui? Provar que a guerra de Sihon foi depois do falecimento de Aharon, desse versículo aqui, que fala que todo mundo viu, que faleceu Aharon e veio o rei Knani fazer guerra. Está falando de Knan, não está falando de Sihon. E o passo que você trouxe para aprender as datas, está falando do rei de Sihon. Responde a Guimarães. Tana, estudamos numa Braita, numa Tosefta, uma Mishnah extraoficial. O Sihon, Hu Arad, Hu Knan. É o mesmo rei chamado de Sihon, Arad e Knan, a mesma pessoa. Sihon, porque ele é chamado assim, Shedomele, Searba Midbar, que ele é parecido a um potro, a um filhote de cavalo que corre muito, ele era um rei muito ágil no deserto, quer dizer, um cara que corria muito. Knan, Al-Shem Al-Huto, Knan era o lugar onde ele reinava, o governo, o estado dele, vamos falar assim. O Mashmo, o verdadeiro nome dele era Arad. Assim, uma opção. E cadê Amri? Tem gente que diz, uma outra versão, Arad. Por que a Torá chamou ele de Arad? Shedomele, Arod Bamidbar, que ele parecia, né, tipo um burro silvestre, um burro que corre também muito, que ele é silvestre, solto e livre no deserto, não doméstico. Knan, Al-Shem Al-Huto, Knan é o nome do estado dele. O Mashmoy, qual é o nome dele? É Sihon. Então a mesma pessoa, então, lá quando falou, quando Moshe conta lá em Shvat sobre a guerra de Sihon, a gente falou que usou a palavra 40 anos do Egito, e Aharon faleceu em Av, e a gente provou que Sihon foi depois dessa história aqui
desse versículo que eles viram que Arão faleceu, ou seja, foram vistos, ficaram vulneráveis à guerra depois que Arão faleceu, e aí veio a guerra de Sihon, sinal que esse acontecimento aqui de Shvat foi depois de Tishrei, depois que já faleceu Arão, e mesmo assim continuou andando 40, sinal que não mudou. Legal. Daqui eu vejo que, para contar a saída do Egito, e de lá a gente aprende também os reis, não muda no Tishrei. Agora, quem falou que é no Nissan, pode ser outros vários meses. Agora a Gemara vai analisar isso. Ve'ema Rosh Hashanah, talvez você vai falar que o Rosh Hashanah para marcar a saída do Egito, e assim também os reis, vai ser Yar, porque justamente Nissan. Falou Sakadat, você também não pode pensar Yar, por quê? Dirtiv aí Bachodesh Arishon, Bashanah Shni Bechad Lachodesh Hukam Mishkan, está escrito que no primeiro mês, no segundo ano, primeiro dia do mês, ou seja, primeiro dia de Nissan, foi o dia que o Mishkan foi inaugurado, foi levantado o Mishkan no tabernáculo. Ktiv aí Bashanah Shni, foi no segundo ano, Bachodesh Shni no segundo mês, que é o mês de Yar, na Laia, não é a Mishkan Eduta. Aí a nuvem subiu do Mishkan e eles tiveram que viajar. Eles ficaram um tempão acampados. No segundo ano, no segundo mês, aí a nuvem levantou como um sinal que tinha que continuar. Opa, o que você vê aqui? Que está falando do segundo mês e ainda assim continua sendo do segundo ano. Se você fala que o marco é Yar, eu já tinha que passar para o terceiro ano. Midekai, Benissan, Vekari, Lashana, Shenit. Disso quando ele está em Nissan e a gente fala segundo ano, né? Aqui nesse primeiro versículo, que foi no primeiro mês, que é Nissan, Bashanah Shenit, no segundo ano, primeiro dia do mês, ou seja, Rosh Chodesh Nissan, foi construído o Mishkan. Aí no segundo mês, Bashanah Shenit, Bachodesh Shenit, no segundo mês, a nuvem saiu. Se você fala que o marco é Yar, já é o terceiro ano, não é mais o segundo ano. Bekai, Beyar, Bekari Leshana Shenit, está em Yar e chama isso de segundo ano. Miklad, Rosh Hashanah, lá vieram o sinal que o marco não é Rosh Hashanah. Diz a Gemara, vem Rosh Hashanah Sivan. Tá bom, então não é Tishrei, não é Yar, talvez seja Sivan. Lo Sakadata, você não pode pensar assim. Por quê? Está escrito que não foi no terceiro mês, quando o povo saiu do Egito, aí o pessoal chegou no Monte Sinai para receber a Torá. No terceiro mês, que eles saíram do Egito, né, no mês de Nissan, no mês de Sivan, que é o mês que eles receberam a Torá, chegaram no Monte Sinai. Vem imita, e sei como você está falando, se tem como você está falando que o marco para contar os anos dos reis e da saída do Egito é no Sivan, tinha que falar no terceiro mês do segundo ano, porque agora já mudou, já é o segundo ano da saída do Egito. Se o marco é o Sivan, então tinha que falar no segundo ano. Quer dizer, faz todo sentido falar que qual é o mês que eu vou usar para contar com o marco da saída do Egito, o mês que eles saíram, o mês de Nissan. Mas a Gemara, de novo, está tentando provar de qualquer jeito que não pode ser outro mês. Então, se fosse Sivan, o marco, então, chegou no terceiro mês, o mês de Sivan, já é o segundo ano, a Torá não fala isso. Pergunta a Gemara, Ve'ema Tamuz, Ve'ema Av, Ve'ema Adar, tudo bem, e esses meses você tem Psukim, mas ainda vai sobrar outros meses, Tamuz, Av, Adar, quem falou que é Nissan justamente? Então, a gente vai aprender de um outro lugar. Ela, Mara Belazar, somente falou Belazar, eu preciso aprender de um outro lugar, Me'acha, onde que eu aprendo que o rei é contado do mês de Nissan? Está escrito que ele começou a construir no segundo mês, vamos dizer, o rei Shlomo começou a construir no segundo mês, Basheni no segundo ano, no segundo dia do mês, desculpa, no quarto ano da sua realeza. Mais Sheni, o que quer dizer Basheni? Que ele falou Basheni, no segundo mês, Basheni no segundo, no quarto ano da realeza. O que quer dizer segundo? Lav Sheni, Laera Shemonim, Bolemalchotô. Será que ele não quer dizer que é o segundo mês do mês que marca a realeza? Qual é que marca o mês que marca a realeza? É Nissan. Aqui a gente está falando do Bachodesh no segundo mês, que a Torá chama, que é o Yar. Basheni, no segundo mês que marca a realeza do rei, no ano 4. Será que não é essa a explicação? Diz a Gemara, Mata Flaravina, ataca sobre essa interpretação da Vina que Rebbe trouxe, vem Masheni Bachodesh. Talvez Basheni, que ele quer falar aqui, não é que é o segundo mês do seu ano, e sim, segundo dia do mês 2 de Yar. Se fosse assim, Sheni Bachodesh Behed, Avaktiv Beit, tinha que estar escrito Basheni Bachodesh. Como é que a Torá escreve?
Barishon Bechad Lachodesh, no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro dia. No sétimo mês, no primeiro dia, se vão tocar o shofar. A Torá sempre fala. Então aqui só falou Basheni, não falou Basheni Bachodesh. Quando a Torá fala sempre a data do mês, ela vai falar do mês. Então você falou Stam Sheni, só segundo, ele quer te ensinar que é o segundo mês da sua realeza, porque qual o mês inicial que marca o ano do rei? É Nissan. Vem, mas Besheni Beshabat, a Gemara ainda não aceita. Talvez está falando Besheni Beshabat na segunda-feira, que foi no segundo mês, no mês de Ar. Basheni, numa segunda-feira, no quarto ano da sua realeza. Diz a Gemara, há dois motivos por que não fala isso. Cada, primeiro motivo, de lá, eu não encontro na Torá falando sobre o dia de segunda-feira. Dirtiv, escrito. A gente não encontra na Torá, muito interessante isso, a gente não encontra na Torá quando vai representar algum dia, quando vai identificar para a gente o dia que está, não fala o dia da semana. O Tosfot pergunta, traz de outro lugar aqui, única vez na criação do mundo, mesmo assim, eu respondo o Tosfot, isso é porque é o primeiro dia da criação, não é o primeiro dia da semana. Então, na Torá, a gente não acha isso. A Torá, quando quer datar alguma coisa, fala o dia da semana. Então, o Basheni não deve ser o dia da semana, porque na Torá a gente não acha isso. Veod, mais um motivo, já que o primeiro não é suficiente, isso que eu não achei, talvez pode ser que nesse, mais um motivo, Maki Sheni Batra Sheni Kama. Esse Sheni, ele tá confuso, não sei o que é. Segundo o quê? Não sei. Pode ser segunda semana, pode ser segundo mês, pode ser segundo mês. Então, qual é o jeito? Eu vou aprender do que está escrito claro. Comparou o Sheni Batra, o segundo Sheni, para o Sheni Kama, para o primeiro Sheni. Como assim? Aqui no Passuco. Bachodesh Sheni no segundo mês, Basheni no segundo. Que Sheni é esse? É segunda semana? É segunda-feira? É segundo dia do mês? É o segundo mês? Eu não sei qual é esse Sheni, então eu vou aprender desse primeiro. Porque uma coisa que está tapado, que está escondido, eu vou aprender do que está revelado. Bachodesh Sheni. Mas Sheni Kama Chodesh, Sheni Batra Chodesh. Assim como o primeiro Sheni ele quer dizer o mês, que é o mês de Ar. Assim também o segundo, ele quer vir falar, tá vendo? É o segundo mês da realeza dele, porque Yar é o mês que vem depois de Nissan. E Nissan, que é o marco do rei, então agora é Basheni, é no mês de Yar, então é Basheni, é o segundo mês do rei. Então essa é a prova. Agora a Gemara vai trazer uma braita que prova esse estudo todo, muito interessante. Todo estudo que a gente trouxe desde a aula passada, todo estudo que até aqui, precisou fazer essa pergunta e responder isso. Fazer a pergunta, aprender mais o Passuco. Tudo isso estava escrito numa braita. Tânia Kavatei de Rabi Yochanan. Tem uma braita que combina com todo esse estudo que Rabi Yochanan fez com todos os psukim. A Gemara agora vai repetir uma lista de todos os psukim que a gente já passou por eles. Vamos lá. O que a braita fala? De onde a gente sabe que o que a gente conta os anos para o rei a partir de Rosh Chodesh Nissan, porque está escrito que foi no ano 480, Letzed Bnei Meretz Mitzrayim. Comparou, que a gente sabe que comparou o rei com o conselho do Egito. O que vai Aharon Cohen Hora Pi Hashem. E Aharon faleceu no mês de Av. A gente falou aquele estudo que não mudou em Tishrei, sinal que não é em Tishrei. O que vai Mishaná Bastessa Chodesh, né? Está escrito que no ano 40, no mês 11, no mês de Shvat, e chama de ano 40, mesmo que já passou pelo Tishrei. Mas quem falou que essa história foi antes? Está escrito lá no Shvat, fala depois que já bateu o Sihon, sinal que a história de Sihon já veio antes. Então, mesmo assim, mesmo que passamos Tishrei, continua chamando de ano 40. Velmeir vai chamar Knani. Velmeir vai Irugula da Gavararon. Todos os que a gente citou antes, ele está citando agora como lista, na Braita. Que o Knani veio guerreou, justamente quem era o Knani, era o Sihon, a mesma pessoa, né? Como eles viram, o povo ficou aberto. Veomer veio Bachodesh Hasheni Barishon Bashanah Sheni. Veomer veio Bashanah Sheni Bachodesh Hasheni. Ele está trazendo todos os psukim que a gente aprendeu para não falar que é Yar, para não falar que é Sivan. Veomer, outro passuco, Bachodesh Hasheni no terceiro mês da saída do Egito, e não chama isso de segundo ano, por mais que já é Sivan, sinal que Sivan não é o marco. Veomer, Vayach Elivnot. E o último passuco é Vayach Elivnot, que Shlomo Melech começou a construir no segundo mês, Basheni. O segundo mês é Yad, é o Basheni, é o segundo mês do ano do rei também, porque o marco é Nissan. Então, essa braita inteira com todos os suquim que a gente trouxe até aqui. Então, chegamos à conclusão que o marco para contar os anos dos reis é Nissan. Agora vamos ver se isso vale só para reis de Yudim, mas não para rei Goim. Amar Rabi Hizda, Lo Shana Lamalchei Israel.
Isso que a gente estudou, que o Rosh Chodesh Nissan é o Rosh Hashanah dos reis. Está falando dos reis de Israel, mas reis Goim a gente conta de Tishrei. De onde a gente sabe? Shneimar, Divrei Nehemiah ben Chachaliah, Vayi Bachodesh Kislev, Shnat Esrim veGomer. Os ditos que Nehemiah ben Chachaliah foi no mês de Kislev no ano 20. Ukti, Vayi Bachodesh Nissan, Shnat Esrim, Le'artachshasta. E foi no mês de Nissan, o ano 20 de Artachshasta. Está vendo? Kislev era o ano 20. Chegou o mês de Nissan, continuou chamando de ano 20. Se fosse o Nissan no marco, então tinha que ser o ano 21. Quem era esse Artachshasta? A gente já vai ver. Vamos estudar um pouquinho de história. Esse Nehemiah, Artachshasta, tudo isso vamos já ver. Midekai be Kislev e Karlei Shnat Esrim. Se ele está em Kislev, ele chama de ano 20. E no outro passou o Kai ben Nissan, na continuação do Tanakh, e chama de ano 20 Shnat Esrim. Miklad Rosh Hashanah, Nissan de Kislev, para Nissan, você passou pelo Rosh Chodesh Nissan. E mesmo assim continuou chamando de ano 20. Sinal que o marco não é Nissan. E sim, qual a lógica? É o outro marco famoso, que é o Tishrei, o Rosh Hashanah. Pergunta Gumará, Bishloma Eyar, tudo bem este passuk, que ele fala, Mefaresh, que ele expressa bem claro, de Le'artachshasta, ele fala, o ano 20 para o Artachshasta, ou seja, para a realeza do rei, Artachshasta. Agora, nesse primeiro passuk, Elahai, o primeiro que você trouxe, Mimai de Artachshasta, quem falou que é o ano da realeza? Primeiro passuk, o que está escrito? Foi o dito de Nehemiah ben Chachaliah no ano 20. Ano 20 do quê? Não falou. No segundo está escrito, no ano 20 do rei Artachshasta. Dilma, talvez, Leminyan Achrina, ou talvez é para uma outra conta. Amarav Papa, aqui está a frase que a gente citou na primeira aula do Rav Papa, que a gente aprendeu para um outro assunto de Arbaim. Amarav Papa, Shnat Esrim de Zerashavá. Tem uma regra famosa que a gente já falou sobre ela bastante na nossa aula de Gumará, que é Zerashavá, quando a Torá usa frases iguais. E Ilmad, Satum, Minameforash, o que não está claro, o que não está explícito, vai aprender do que está explícito. Aqui falou ano 20. Na Torá, de Nehemiah para o ano 20. Não falou do quê? Tu lê mais um capítulo de Tanakh, a Torá continua contando a história de Nehemiah, que ele foi falar com o rei Artachshasta no ano 20 do rei Artachshasta. Então aqui falou ano 20, aqui falou ano 20, sinal que é ano 20, da mesma coisa, da mesma contagem. Você usou a frase igual e eu aprendo que não está escrito do que está escrito. Mahatan Le'artachshasta, assim como lá está claramente ano 20 da realeza desse rei. A gente já vai ver que é o filho de Esther, o famoso Dário, Daryavesh em hebraico, e aqui também é o ano 20. Então, um estava em Kislev, e o outro estava em Nissan, e mesmo assim continuando no 20, sinal que o marco não é Nissan. Agora, a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez antes. O Mimai de Mased Kislev Kadim, Dilma Mased Nissan Kadim. Quem falou que a história de Kislev, a história que você está lendo lá, que fala no ano 20, Nehemiah e tal, e veio antes da história de Nissan. A gente sabe que na Torá, não é cronologicamente. Às vezes um passuco está na frente, aconteceu antes. Então, se você for abrir lá o livro do Tanakh, da história de Nehemiah, realmente esse primeiro passuco que a gente citou de Kislev está antes, e o de Nissan está depois. A lógica, quando você lê lá, mas isso não quer dizer nada, é isso que está nessa ordem, a gente sabe que não é. Como que você tem que me provar que realmente aconteceu antes? Ele fala, Lo Sakadata. Não faz sentido. Por quê? Agora a gente vai estudar um pouquinho da história do que aconteceu nesses versículos, a gente vai entender porque obrigatoriamente aconteceu o de Kislev antes de Nissan, e mesmo assim continua sendo o ano 20, sinal que o marco não é Rosh Chodesh Nissan. Detanya, estudamos numa braita, Dvarim Shamar Hanani, Nehemiah Bekislev, Amar Nehemiah Lamele Benissan. Qual é o passuco que a gente leu? Que aconteceu com Nehemiah no ano 20. Qual é a história? Que veio Hanani, uma pessoa de Jerusalém na época. O Beit HaMikdash tinha sido destruído, o primeiro templo, o pessoal foi para Babel, e veio um emissário de Jerusalém para contar para Nehemiah, que era uma das pessoas importantes dos judeus no reinado de Babel, ele era Saramashkim, ele servia o rei e tudo isso, veio contar para ele sobre a situação crítica que estava em Jerusalém, a pobreza e tudo isso. Então, esses mesmos ditos, Nehemiah falou para o rei em Nissan, que é o outro versículo que a gente leu. Então, não tem como o de Nissan acontecer antes, porque o que Hanani contou para Nehemiah foi o que Nehemiah contou para o rei em Nissan. Então, tem que ser
Kislev antes de Nissan. Então, o sinal que continua chamado de dia 20, sinal que eu marco na Nissan. Varim chamar Hanan Nehemiah ben Kislev, chamar, quais são os ditos? Ele vai contar aqui. Shida de Nehemiah ben Chachaliah foi no Bachot de Kislev Shant Isrim. Vani Aiti be Shushan Abirá. Eu estava no Shushan Abirá, na capital, Shushan, no império, né, do famoso Ahasverosh, que depois o rei, filho dele, Dário, que era filho de Esther, por várias opiniões, né, que continuou a realeza. Vai avô Hanan, Echad Meachai, veio Hanan, um dos meus irmãos. Ruva Anashim Yudá, ele, pessoas de Yudá, ou seja, da área de Jerusalém. Vai Shalem Alayudim Apletash Nisharu Minashev. Eu perguntei para eles como tá os judeus que sobraram, aquela minoria, aquele povo que sobrou de todo o despojo que o império babilônico tinha levado. Galera Shalem, sobre Jerusalém, como é que tá as pessoas, como está Jerusalém, como está a situação? Vai Omruli, responderam para mim. Anisharim Asher Sharu Minashvi Shambam Dinah Bera'ak Dolau Bechirpa. Essas pessoas que sobraram estão num mal muito grande, numa vergonha muito grande. Era uma fome, uma pobreza, uma situação muito crítica. Vechomat Yerushalayim, a muralha de Jerusalém, Meforat, está quebrada. O Shearei Nistubaei, seus portões foram tascados fogo. Então, o Hanani contou para o Nehemiah a situação crítica que estava em Jerusalém. Então, esses mesmos ditos, o Nehemiah foi lá em Nissan, contou para o rei. Um segundinho. Amaran, Nehemiah Lameler, Benissan. Quem está com o celular pode virar o celular que fica mais tranquilo para olhar. Também, vocês próprios, nos seus próprios celulares, podem fazer um zoom com o dedinho para olhar o texto maior também, se quiser. Então, Shneimar, vai Bechodesh Nissan, Shnat Esrim, Tashasta, foi no mês de Nissan, no ano 20, Tashasta, veio Nehemiah e contou, olha a situação e tal, ele vai contar agora. Amelech, Yain Lefanav, vai Saita Yain, vai Tzanal Amelech, Veloi Tirá Lefanav, o Nehemiah está contando que ele serviu o vinho para o rei, ele não era ruim perante os olhos dele, ele tratava ele bem, o rei gostava dele. Vai Yomeli Amelech, Maducha Panei Haraim, por que a tua face está estranha, por que você está triste? O rei perguntou para o Tashasta. Viatayin Hacholev, você não está doente? Isso é só mal de coração, você está chateado com alguma coisa, não é uma doença, dá para perceber. O rei falou para ele, o que aconteceu? O Nehemiah falou que ele estava com medo, porque ele ficou com medo de falar sobre Jerusalém, que a situação estava crítica, e pedir para ir lá construir tudo isso. Então, ele estava com medo. E ele, tudo isso é Nehemiah contando. O livro de Nehemiah, a maioria é ele próprio contando a história, não é um narrador. O próprio Nehemiah contando. Eu falei para o rei, que o rei viva para sempre, quer dizer, cumprimentou o rei. Depois ele explicou por que eu estou chateado. Como é que eu não vou ficar chateado se a cidade onde está o cemitério dos meus antepassados, a cidade do meu povo, está destruída? O Shearei, o Klubaei, seus portões foram consumidos no fogo. Sobre o que você está pedindo? Fala na prática, chega de enrolar, o que você quer? Aí, Nehemiah conta, vai chamar o rezei, poder do céu, rezei para Hashem. Interessante que ele já está aqui na boca do rei, já está falando, mas ele para e reza para Hashem, porque ele sabe que não adianta a gente se basear, tenho contato com o rei, ele gosta de mim, e, de novo, quem está falando? Que rei é aqui? Era o filho de Esther. Então, a chance dele ajudar era muito grande. Então, mesmo assim, ele parou e rezou para Deus. A gente vai ver daqui a pouco que ele pecou e tudo isso. Esse rei não foi sempre bom. Se para o rei é bom nos seus olhos, e se o seu servo, ou seja, o Nehemiah, é bem nos seus olhos, ele me manda para Yehudá, para a área de Jerusalém, ele quebrou Tavotai, vou para a cidade do cemitério do meu antepassado, ou seja, minha cidade natal, e eu vou construí-la. O rei respondeu para mim, e a Shigala, aquela mulher que era feita para esquentar o rei, para estar o tempo inteiro contato corporal com o rei, estava sentada com ele. Até quando você vai? Quer dizer, quanto tempo vai demorar? Como é que vai ser isso? O Matai tá chuva, quando você volta? E o rei gostou, e ele me mandou, e eu dei um tempo, falei, tanto tempo eu vou demorar para fazer, para construir, etc. Então, dessa história toda a gente prova que o que aconteceu em Nissan foi Nehemiah falando para o rei. O que aconteceu em Kislev foi o Hanan, o emissário que veio de Jerusalém, contando para o Nehemiah. Então, obrigatoriamente,
Primeiro aconteceu o Kislev, depois aconteceu o Nissan. E mesmo assim chama de ano 20, sinal que o marco para contar a realeza de um rei Goi não é Nissan, e sim Tishrei. Que é a lógica falar que se não Nissan é Tishrei. Metiv Rav Yosef, pergunta Rav Yosef, Beyom, assim, verbal Chodesh Bashishi, Bishnat Shtaim Ledar Avesh. Está escrito no ano dia 24 do mês, Bashishi, no sexto mês, no ano 2 de Dariavesh. Urtiv, outro versículo, sexto mês é Elul, né, contando de Nissan, que atrás sempre conta de Nissan, o mês de Tishrei é o sétimo, o mês de Elul é o sexto mês. Urtiv, Bashvi, Bishnat Taim Vesim Vechad Lachodesh, no sétimo mês, ou seja, o mês de Tishrei, no ano 22, peraí, Bashvi, Bishnat Taim Vesim Vechad Lachodesh, no sétimo mês, mês de Tishrei, no ano 2 da sua realeza, no dia 21 do mês, ou seja, 21 de Tishrei. Primeiro passuco está falando 24 de Elul, do ano Stein, do ano 2, do rei Dariavesh, e outro passuco está falando no 21 de Tishrei e do ano 2. Opa! Elul era ano 2. 21 de Tishrei continua ano 2? Se você está falando que o marco é Tishrei, não tinha que ser ano 3. Vem mita, se é como você está falando, se tem como você está falando, Bashvi, Bishnat Shalosh, Mebailei, tinha que estar escrito no sétimo mês, no ano 3. Porque já passou Tishrei. Já é 21 de Tishrei. Então, eu não estou entendendo. Uma hora você está falando que você contou os anos de Dariavesh, de Dário, você contou pelo você não considera ele como um rei judeu, e você contou isso como Tishrei, e agora está contando, não conta de Tishrei, provavelmente está contando Nissan. Afinal, ele é um rei judeu? A gente falou que o rei judeu te conta de Nissan? Não estou entendendo, está confuso. Responde, Amarababal, Koresh Melech Kasher Hayah. Era um rei direito. Lefica, Manulo, que é Malchei Israel, contaram para ele como um rei de Israel, era um rei bom. O Maná já vai analisar mais isso. Então ele era um rei bom. Mat que falar Rav Yosef, ataca sobre isso Rav Yosef. Hadadim, quem encaixa o cara é Hadadim. Primeira pergunta, já tem uma contradição. A gente acabou de trazer um estudo todo, provando que o rei Goim, a gente conta de Tishrei e não de Nissan. Com que rei que a gente estava falando? Com o próprio Dário, com o próprio Dariavesh. E agora você está me falando que não, porque ele era um rei bom e era contado como rei judeu. Então é uma contradição. Cacho, carai e Haddad. Está cachê, está difícil, está contradizendo um passo sobre o outro. Dirtiv vesheitzi beita dená ad yom tlata layera hadar. Está escrito que eu terminei esta casa até o dia 3, layera hadar do mês de Adar, de Rishnat Shit, que era o ano 6, le malchut Dariavesh malka, para a realeza do rei Dariavesh. Vedane, tem uma braita que diz que ele terminou de construir essa casa no mês de Adar, no ano 6. Um ano exatamente naquele mesmo dia, foi quando Ezra subiu de Bavel, né, que subiu com o povo para construir o segundo templo. Ezra e Nehemiah eram juntos. Vegalotou e Moisés iram junto com eles, ou seja, outras pessoas vieram junto. Que dia que aconteceu isso? Um ano depois, em Adar. Ele falou no mesmo dia que foi construída a casa, um ano depois foi o dia que Ezra subiu para Israel. Então, quer dizer que já estamos no ano 7. Ele falou que a casa foi construída no ano 6. Um ano depois, mesma data, em Adar, está no ano 7. Uktiv, vai Yerushalayim Bachodesh HaMeshi, Ishnat Shvit Lamelech, está escrito que Ezra chegou a Jerusalém no 5º mês, Nissan, Yad, Sivan, Tammuz, Av, no 7º ano. Opa, se já passou Nissan, já devia ser o 8º ano. Que em Adar ele chegou, um ano depois que a gente falou, que era o ano 7, já chegou, subiu para Israel. E no mês 5 ele chegou para Jerusalém, depois de Nissan, devia ser o ano 8º. Vimita, esse é como você está falando, Shnata Shminit Mebailei, se você conta para o Dário como judeu, opa, é a partir de Nissan então. Então não está batendo o que você está falando. Veod, mais uma pergunta, falar Rav Yosef. Midamei, será que é igual? Um pastor está falando sobre um rei chamado Koresh, e outro está falando sobre o Dariavesh. São dois reis diferentes. Hatam Koresh, Dariavesh. Realmente existia um Koresh antes de Ahasverosh. Só que a gente vai falar que Dário, depois de Ahasverosh, filho de Ahasverosh e Koresh, é a mesma pessoa. Existia um outro Koresh, mas esse Koresh desse passuco é a mesma pessoa.
Tana responde, está escrito na Braita, Hu Koresh, Hu Deravesh, Hu Atashasta. Koresh, Deravesh e Atashasta é o mesmo rei. Por que 3 nomes diferentes? Koresh, Melech Kasher Hayah. Então, acho que faz questão de chamar ele de Koresh, porque ele era um bom rei. Ele fez coisas boas. Artashasta al-Shem al-Chutô. Artashasta é pela realeza dele. Como assim? É tipo faraó. Todo faraó, não interessa o nome dele, é chamado de faraó. Então, Artashasta era o nome que era típico para chamar os reis da Pérsia. Então, por isso que chama desse nome também. E qual é o nome verdadeiro dele? Mashemo Dariavesh. O nome dele é Dariavesh. Então, eu respondi a segunda pergunta, da contradição dos nomes. Mas a primeira pergunta principal, que uma hora conta pelo mês de Nissan, outra hora parece que não conta pelo mês de Nissan, como é que bate? Mikol Makom Kash, de qualquer jeito está contradizendo. Como é que você conta para o Dário, para o filho de Esther? Como bom, como ruim? Como rei de Israel, judeu ou como goi? Amarabitzchak Lokashia, não é contradição. Kan Kodem Shirmitz, Kan Lachar Shirmitz. Um foi antes dele pecar, Shirmitz quer dizer fermentar, tipo estragar, feder. Um foi antes dele pecar e o outro foi depois que ele pecou. Quer dizer, enquanto ele não pecou, ele era considerado como como rei Yudi, que é contado como o mês de Nissan. Depois que ele pecou, aí a gente começa a contar como um rei Goi. E na próxima Gumará vai analisar se ele pecou, se ele não pecou, como ele pecou. E também a gente vai analisar na próxima aula peraí, ele era judeu, só porque ele pecou, ele continua sendo judeu. Como é que chama a lei dele, a contagem dos meses dele vira como de um Goi, só porque ele pecou? Na próxima aula vamos analisar isso.